Olá a todos! Bem-vindos à Rádio Ming Hui. As transmissões incluem assuntos relativos à perseguição ao Falun Gong na China, entendimentos e experiências dos praticantes adquiridas no curso de seus cultivos, assuntos especiais e interessantes e música composta e executada pelos praticantes do Dafa. Na transmissão de hoje, apresentaremos uma experiência do 14º Farrui da China, intitulada Minha Boa Reputação me dá oportunidades de falar aos outros sobre o Dafa, por Yuan Yuan, uma praticante do Falun Dafa na China. Sou uma praticante do Falun Dafa de 58 anos, que começou a praticar o Falun Dafa em 1996. Por mais de 20 anos de prática de cultivo, experimentei bons e maus momentos e consegui ultrapassar todos, apesar de ter tropeçado e tomado desvios às vezes. Eu sinceramente agradeço ao mestre por não desistir de mim. A prática de cultivo é a coisa mais importante, pois é a premissa para o esclarecimento dos fatos sobre a perseguição e para ajudar as pessoas a entenderem o que é o Dafa. Sogra idosa se recupera de doenças. Quando minha sogra tinha 80 anos, ela foi diagnosticada com várias doenças. Os médicos do hospital sugeriram que ela passasse por cirurgia, mas minha família considerou que sua idade era avançada demais e as despesas médicas eram elevadas, e por isso decidiu levá-la de volta para casa. Em casa, ensinei-a a recitar Falun Dafa é bom, verdade, compaixão, tolerância são bons. Ela levou isso muito a sério e a dor que ela sentia durante vários anos desapareceu depois que ela recitou as frases. Quando ela tinha 90 anos, nós a levamos para o hospital novamente para realizar um exame. Os médicos ficaram espantados ao ver como alguém daquela idade era tão saudável. Minha sogra me disse, Yuan Yuan, eu sei que o Falun Dafa é bom, e verdade, compaixão, tolerância são bons. Vou repetir isso com mais frequência, e vou viver mais ainda. Ela confia em mim completamente porque eu elevei o meu caráter depois de praticar o Falun Dafa e me tornei uma boa pessoa, vivendo segundo os padrões do Falun Dafa. Quando meu marido tinha 4 meses de idade, seus pais o deixaram com a mãe e a irmã de seu pai. Assim, ele nunca foi próximo aos seus pais, nem se deu bem com eles. Depois que nos casamos e tivemos um filho, minha sogra nunca veio visitá-lo. No entanto, ela caiu e quebrou o quadril em 2006. Eu a levei para o hospital onde seu neto trabalhava, porque ela precisava de uma cirurgia no quadril. Eu continuei dando-lhe assistência domiciliar após a cirurgia. Foi um grande desafio cuidar durante 2 meses de uma paciente acamada com idade avançada, mas eu não reclamei. Ela ficou muito comovida e me disse, não podia acreditar que você cuidaria de mim. O filho mais velho dela veio de Shenzhen visitá-la e disse a ele que eu cuidava melhor dela do que sua própria filha. Eu respondi que eu não seria capaz de fazer aquilo se eu não praticasse o Falun Dafa. Minha sogra foi hospitalizada quando apresentou sangue em suas fezes em junho de 2016. Eu lhe disse para ela recitar Falun Dafa é bom, e ela assim o fez e se sentiu imediatamente melhor. Depois do Festival da Lanterna, em fevereiro de 2017, fiquei com ela por mais de um mês e cuidei dela o tempo todo, enquanto a filha dela veio apenas para fazer o jantar. Ela imaginou que um dia, se tivesse apenas algumas centenas de milhares de yuanes, insinuando que ela sentia que me devia muito por eu ter cuidado dela. Então eu disse, o Falun Dafa me ensinou a ser gentil e ajudar os outros. Eu não quero nenhum centavo da senhora. Meu marido sobrevive a um grande acidente. O mestre disse, abre aspas, quando uma pessoa é praticante, toda a família se beneficia, fecha aspas, ensinando o Fá na conferência do Fá na Austrália. Eu tenho experimentado essa verdade. Nossa família de 3 pessoas saiu para fazer alguns negócios no início da manhã de 17 de junho de 2016. Enquanto atravessava a rua, houve um forte estrondo. Eu me virei e vi que meu marido havia sido atropelado por uma minivan em alta velocidade e havia sido jogado a uma distância de 30 metros, tendo ficado deitado no chão, inconsciente. Corri para o meu marido e implorei ao mestre que o ajudasse. Mestre, por favor, salve meu marido. O Falun Dafa é bom. Verdade, compaixão, tolerância são bons. Cerca de 7 minutos depois, meu marido recuperou a consciência.
Sangue cobria o seu rosto e eu lhe disse que ele havia sido atropelado por um carro. Uma ambulância chegou meia hora depois e levou meu marido para o hospital. Sua perna estava fraturada e o médico colocou uma placa de aço no lugar. Ele se recuperou muito rápido e nossos parentes ficaram surpresos por ele não se parecer com alguém que acabara de sofrer um grave acidente. Eu acredito que foi graças à bênção do Dafa que meu marido sobreviveu ao acidente de carro e se recuperou tão rapidamente. O motorista da caminhonete, de 30 anos de idade, era pai de 2 filhos e estava fazendo uma entrega de carne de porco naquela manhã. Ele estava tremendo após o acidente. Muitas pessoas de sua família apareceram no local e todos o culparam por seu descuido. Para diminuir a pressão sobre ele, eu disse aos seus familiares: vamos parar de culpá-lo. Ele não fez isso de propósito. Ele só precisa ser cuidadoso de agora em diante. Depois, eu expliquei a eles sobre como renunciar ao Partido Comunista Chinês, PCC, e todos eles renunciaram ao PCC e às suas organizações juvenis. Durante o internamento do meu marido, fiquei ao seu lado o tempo todo, em vez de pedir que a família do motorista contratasse um cuidador. A família ficou muito grata. Meus familiares acharam isso muito injusto e enfatizaram as responsabilidades da outra família. Eu estava muito tranquila, porque esta foi uma oportunidade para esclarecer os fatos sobre a perseguição ao Falun Dafa na China, para outros pacientes no hospital e para seus familiares, usando o exemplo do meu marido. 3 pessoas do Comitê de Assuntos Políticos e Jurídicos local, o diretor do comitê de bairro e seu motorista, vieram à minha casa em setembro de 2016 com a alegação de manter a estabilidade. Aproveitei a oportunidade para esclarecer os fatos e lhes disse que foi o mestre Li, do Falun Dafa, quem salvou o meu marido, que ele nos ensinou a seguir os princípios verdade, compaixão, tolerância e nos tornar pessoas melhores. Eu também lhes disse sobre a importância de renunciar ao PCC. Depois de terem me ouvido, 2 deles renunciaram ao PCC. Mulher idosa é abençoada pelo Dafa. Uma senhora de 99 anos vivia com a neta, que era uma praticante de Falun Dafa. A neta pediu minha ajuda em 2006, pois sua avó tinha alguns problemas. Depois que cheguei à casa da neta, a idosa parecia estar muito doente. Nós a ensinamos a recitar: Falun Dafa é bom, verdade, compaixão, tolerância são bons. Enquanto ela continuava recitando as frases, ela sentiu-se melhor. A neta colocou sua avó em uma casa de repouso e a filha, que morava fora da cidade, me pediu para levar para a mãe dela uma sopa toda a semana. Perguntei à avó se ela se lembrava de recitar as frases que lhe ensinamos e ela imediatamente recitou: Falun Dafa é bom, verdade, compaixão, tolerância são bons. Toda vez que eu a visitava na casa de repouso, eu esclarecia os fatos para a equipe e outros residentes e os convencia a renunciar ao PCC. Em 2008, a senhora idosa já tinha 102 anos. Disseram-me que, de repente, ela não conseguia falar e ficava na cama com as pupilas dilatadas. Corri para a casa de repouso e vi que os cuidadores haviam negligenciado os cuidados a ela. Falei em seu ouvido e lembrei-lhe para repetir: Falun Dafa é bom. Embora o médico não esperasse que ela passasse daquela noite, ela se recuperou. Ela viveu mais 6 anos e faleceu aos 108 anos de idade, em 2014. Apoio ao Falun Dafa. Depois que o PCC começou a perseguir o Dafa e seus praticantes em 1999, fui a Pequim em 2001 apelar pelo direito de praticar o Dafa, mas fui presa e detida na minha cidade natal. Eu encontrei um trabalho de zeladora, mas as autoridades do Departamento de Saneamento Ambiental só me pagaram 240 yuanes em vez do valor fixado de 280 yuanes, apenas pelo fato de que eu pratico o Dafa. Pedi para falar com o chefe do departamento, bem como com a agência 610. Eu disse a eles: vocês não podem discriminar os praticantes. Eu não deveria receber menos, especialmente porque trabalho muito duro. Eu não frequento bordéis, não jogo ou bebo álcool, nem mato ou cometo quaisquer crimes. Estou seguindo os princípios verdade, compaixão, tolerância e sou uma boa pessoa. Por que vocês estão me tratando assim? Eles não só aumentaram meu salário para os 280 yuanes que eu merecia, como também me reembolsaram o valor que eles haviam descontado do meu pagamento. Eu trabalhei como zeladora em muitos locais, incluindo edifícios institucionais, complexos residenciais e escritórios. Não importa onde eu trabalhasse, os gerentes, funcionários e moradores me elogiavam. Conversei com todos eles sobre o Dafa e sobre a importância de renunciar ao PCC.
Um dia, o diretor do Instituto de Saneamento me levou para uma cerimônia de premiação realizada no Departamento de Saneamento, porque eu era a única trabalhadora do nosso instituto que havia recebido um prêmio. Eles me entregaram um envelope vermelho com dinheiro dentro e fui recebida pelo prefeito. Um repórter escreveu um artigo sobre mim, intitulado "Faça coisas extraordinárias em uma posição comum". Eu trabalhei em muitos lugares diferentes, incluindo em um banco de 2006 a 2009. O presidente do banco me disse: "Você está fazendo um ótimo trabalho. Já tivemos vários zeladores antes, mas nenhum deles trabalhou como você. Vou pedir à sua direção para lhe dar um aumento." Então, eu lhe respondi: "Nós, praticantes do Falun Dafa, nos comportamos bem onde quer que estejamos." Então eu lhe disse que a perseguição ao Falun Dafa é um crime e que a chamada autoimolação da Praça da Paz Celestial foi encenada. Eu trabalhei em um serviço provincial em 2009. O gerente do serviço de propriedades me elogiou por fazer um bom trabalho e queria me dar uma garrafa de azeite de cozinha como presente. Recusei educadamente o presente e esclareci os fatos sobre a perseguição a ele. Ele concordou em renunciar ao PCC. Em outra ocasião, fui designada para trabalhar no prédio residencial dos funcionários no mesmo departamento e atribuíram-me 13 dos 26 andares. Meu dever era tirar o pó, varrer o chão e coletar o lixo. Todos estavam satisfeitos com o trabalho que eu realizava e isso me deu a oportunidade de esclarecer os fatos. Como resultado, muitas pessoas e suas famílias neste prédio souberam da verdade e renunciaram ao PCC, incluindo um diretor aposentado do escritório do edifício. Minha tarefa muda sempre que termino de esclarecer os fatos a todos em um prédio. Deve ser um arranjo do mestre. Eu sou necessária em outro lugar para ajudar mais pessoas. Obrigado por ouvirem as transmissões da Rádio Ming Hui. Para mais informações, incluindo notícias sobre os praticantes do Falun Gong na China e experiências e cultivo de praticantes ao redor do mundo, por favor, visitem nosso website pt.minghui.org.